Bom dia, estamos aqui hoje por ocasião do Dia Internacional da Mulher, da sua comemoração. O meu nome é João Paulo Dias, sou diretor adjunto e responsável técnico do Laboratório de Ensaio de Desgaste e Materiais do Instituto Pedro Nunes, e hoje temos o prazer de ter aqui a professora Teresa Mendes, presidente do Instituto, a quem passo a palavra para uma breve apresentação. Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigada. Eu sou Teresa Mendes, sou presidente da direção do Instituto Pedro Nunes há mais de 20 anos e sou professora da Universidade de Coimbra. E é nessa qualidade, não é? Por nomeação do Sr. Reitor, eu que estou nestas funções desde 1900 e desde o ano 2000. Sim, senhora, já há muito tempo e com muita obra feita e com uma fase que, entretanto, também foi mudando o nosso Instituto sobre a direção de uma mulher como a professora. Então, neste dia, eu começava por dizer que é por vezes um lugar comum dizer que o Dia Internacional da Mulher não faz sentido porque todos os dias são o Dia Internacional da Mulher, ou são o Dia da Mulher. Então a minha primeira pergunta era mesmo essa, era o Dia Internacional da Mulher, continua a ser uma data importante a assinalar e porque é que é, assim entender? Não, eu acho que claramente é um dia que vale a pena continuar a assinalar. Aliás, houve imensos progressos nos últimos anos relativamente ao papel da mulher na sociedade. Imensos progressos, basta lembrar que no século XX as mulheres inclusivamente não podiam votar. Há 50, 60 anos uma mulher casada, se queria ir para o estrangeiro, tinha que ter a autorização do marido, enfim, e coisas desse género que não foi no meu tempo, eu vivi esses tempos. Não foi há tão pouco tempo, não é? Felizmente na altura não precisei de autorização porque ainda era miúda, mas realmente vivi esses tempos. Muito se fez, houve um progresso assinalável, não é, nestas últimas décadas, mas ainda há muito a fazer. Não é? Basta, por exemplo, ver as diferenças salariais globais que há entre homens e mulheres para funções idênticas. Não é? São coisas que são conhecidas e que, enfim, tem que se continuar a falar nelas para se irem revertendo gradualmente, naturalmente. Para que não se acentuem e para que, no fundo, haja esse completo tratamento equitativo, que faz, obviamente, todo o sentido. Para quem tem uma tarefa e um conjunto, uma multiplicidade de tarefas tão complexas e tão importantes como a senhora professora tem, a minha pergunta é exatamente, digamos, quais são os principais desafios que a professora sente enquanto mulher e enquanto profissional e, portanto, no fundo, na conjugação dessas duas facetas da atividade que tantas mulheres têm? Pois, os desafios, se eu olhar só para a parte profissional, vão ser iguais aos dos homens, não é? Não diferem muito. Agora, olhando como mulher, como profissional e olhando um pouco para trás, no fundo aquilo que eu acho que é o maior desafio é sempre a conciliação da vida familiar e profissional. É uma coisa que pesa muito sobre as mulheres, não é? Ainda se vive muito e cada vez menos, felizmente, não é? Mas, no fundo, há aquela cultura, para muitos, infelizmente, ainda arraigada, de que o papel da mulher é em casa, o papel do homem é trabalhar. E, no fundo, quando a mulher entra no mercado de trabalho, sente aqui uma diferença grande, não é? Porque, no fundo, para já entra num mundo que é dominantemente masculino, com tiques e preconceitos. Por exemplo, eu acho graça, costumo até dizer que os jantares de trabalho nunca podiam ter sido inventados por uma mulher, porque a mulher, à hora de jantar, está a pensar nos filhos, está a pensar na casa, está a pensar numa série de coisas. Não é? Das coisas que mais me custava eram, e que me custa, não é? São, neste momento, enfim, não tanto, filhos criados, as coisas são diferentes, não é? Mas efetivamente há coisas que são, no fundo, que vingaram por estarmos a viver num ambiente dominantemente masculino e havia opções. Não é? Por exemplo, eu gosto sempre de contar um episódio que se passou comigo já há bastante tempo, há mais de 20 anos, mas numa instituição pública, onde num órgão público em que eu ia regularmente a reuniões que começavam tipicamente ao início da tarde e que muitas vezes estendiam 7, 8 da noite, às vezes até mais. Pronto, isso era assim, eu tinha que me organizar, já sabia que ia para lá e que tinha que estar preparada para ir, e sempre foi assim. Nessa reunião eu era a única mulher e havia, o resto eram homens, os 9 ou 10, já não me lembro. E então achei sempre graça um dia em que um dos homens
que chegou ao início da reunião e disse assim: meus amigos, hoje vamos ter que acabar às 6, porque a minha mulher foi para Lisboa e eu é que tenho que dar o jantar aos meus filhos. Bem, eu dei uma gargalhada e digo assim: então eu acho que o meu filho, que às segundas-feiras nunca janta. No fundo, acaba por ser, claro que aquele não disse isso com intenção, mas realmente perspassa portanto, essa postura, essa atitude, não é? De ver, mas nos outros dias ele estava, ou seja, não estaria muito preocupado em ir para casa mais cedo, não é? Era quando acabasse a reunião. E podia estar a 100% na sua atividade profissional, não tinha que E eu achei graça, dei uma gargalhada e me ri, digo assim: como é que é possível, não é? Então, será que ele não pensa nunca que mas no fundo isto é só para ilustrar, não é, em leia de brincadeira, que realmente há ainda uma maneira de pensar muito virada para essa maneira de estar na vida, que é o homem trabalha e a mulher está em casa e, portanto, as preocupações são de cada um, de modo que, no fundo, são coisas ainda hoje bastante atuais. Ainda bem que cada vez é menos assim e cada vez mais mulheres se sentem completamente realizadas na sua profissão e lidam com essa faceta, e também dão aos homens a outra faceta da sua atividade em casa e com outro nível de responsabilidades. Claro, eu acho que os homens também têm muito a ganhar em participarem na outra atividade, porque era uma parte muito rica da sua vida que perdiam. Certo. Então, eu terminava fazendo-lhe uma pergunta que tem muito a ver com a vivência da nossa instituição e com a realidade do Instituto, que é se nos deixava um testemunho, uma curta testemunho de como é trabalhar no IPN para uma mulher, como é que é para uma mulher trabalhar nesta instituição. Felizmente, nós temos bastantes mulheres a trabalhar no Instituto e em posições de destaque, e assim, em geral, eu tenho um bocado de dificuldade de falar aqui como mulher, porque acho que com um homem teria a mesma. Eu acho que, realmente, aquilo que eu queria realçar é que é um privilégio trabalhar numa instituição que tem realmente equipas fantásticas, altamente motivadas, que estão sempre prontas para novos desafios. Portanto, no fundo, é uma atividade muito compensadora, porque há sempre coisas novas, não é? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, há sempre coisas novas, e ver que toda a gente está sempre muito pronta para aceitar ou entrar nessas oportunidades e desbravar novos caminhos, é realmente um privilégio muito grande. Muito bem, Sra. Professora. Eu agradecia esta capacidade que teve de nos expressar neste curto testemunho a importância do Dia Internacional da Mulher. Terminava agradecendo mais uma vez e tendo a certeza de que foi um testemunho muito útil para todas as mulheres e para que não nos esqueçamos da comemoração deste Dia Internacional, por mais este ano, de 2021. Muito obrigado. Muito obrigada também pela oportunidade.